Ontem o Banco Central deu início ao processo de corte da taxa de juros Selic no Brasil, reduzindo em 50 pontos bases a taxa que caiu para 13,25%. A decisão não foi unânime, enquanto 5 diretores, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos, votaram a favor de um corte de 50 pontos bases. A gente teve 4 outros diretores votando por um corte menor, inicialmente só de 25 pontos base. Isso pode sugerir para alguns que esse ritmo de corte daqui para frente vai ser mais moderado ou que o tamanho total do corte vai ser menor. Eu acredito exatamente no contrário. Como eu já vinha afirmando há bastante tempo, o Brasil seria e foi um dos primeiros países do mundo a começar a cortar a taxa de juros, porque em função do bom trabalho do Banco Central, ele foi um dos primeiros países onde a inflação caiu e caiu muito. É bom lembrar que a inflação brasileira há pouco mais de um ano chegou a bater em 13% e hoje está na faixa de 3%. Isso aqui, somado ao fato que o Brasil ainda tem a maior taxa de juros reais do mundo, seja considerando a inflação passada, então se a gente pegar a taxa básica de juros e descontar a inflação dos últimos 12 meses, o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo. Se você quiser considerar o contrário, pega a taxa Selic atual e a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, o Brasil também tem a maior taxa de juros reais do mundo. O que isso significa é que nenhum outro país tem tanto espaço para cortar a taxa de juros quanto o Brasil. Soma-se a isso que a gente tem tido surpresas positivas na inflação no Brasil e no resto do mundo. A inflação em geral, com oscilações, isso não acontece sempre, mas ela em geral tem sido menor, com mais frequência do que as expectativas, do que quando ela é maior. O que significa isso aqui? Por que a inflação está caindo mais rápido do que as pessoas imaginavam? Tem duas grandes forças globais deflacionárias que vêm ajudando e vão continuar a ajudar. A primeira delas é o processo de reabertura chinesa, que normaliza uma série de cadeias de produção que tinham sido quebradas. A China hoje responde por 1/3 de toda a produção da indústria global. Quando a economia chinesa ficou fechada por muito tempo, começou a faltar componente para quase tudo. E quando falta componente, falta produto. Quando falta produto, os preços sobem. Além disso, a China fechada acabou limitando a oferta de transporte marítimo. Teve um monte de navio que saiu, não conseguia desembarcar os seus produtos na China, ficava lá, faltava navio e o preço do frete, num determinado momento, dependendo da rota, chegou a subir quase que 10 vezes. Isso vem se normalizando, já se normalizou em grande parte, está acabando o processo de normalização e isso também é deflacionário, ajuda a trazer a inflação mundial para baixo. E por fim, a entrada recente, a aceleração do uso de inteligência artificial, que em muitos casos também vai ajudar a reduzir custo de produção de um monte de coisa, também colabora para uma inflação mais baixa. Quando a gente soma tudo, o que isso significa é que a inflação mais provavelmente, pelo menos considerando os próximos meses, os próximos trimestres, essas tendências nunca são eternas, mas considerando o horizonte de curto e de médio prazo, provavelmente a inflação ainda vai trazer surpresas positivas. Somando isso a um nível de juro real enormemente elevado que a gente tem no Brasil e que tem um monte de impactos negativos, a gente vai ter espaço para cortar a taxa de juros mais e mais rápido do que a maioria imagina. Aliás, isso já aconteceu nessa reunião. É bom lembrar que depois da última reunião do Copom, quando saiu o comunicado, muita gente falou não vai ter corte em julho. Imagina, o que está acontecendo é que o Banco Central deu uma sinalização e o que se viu ao longo do tempo é que as condições de corte eram tão grandes que não só houve corte, mas ele já começou por 50 pontos base. E é exatamente o que eu acredito para o segundo semestre. A gente vai ter mais quedas maiores do que o mercado imagina, muito possivelmente isso continuando ainda no começo do ano que vem, e o que isso significa é mais expansão de crédito, mais crescimento econômico, desempenho da Bolsa de Valores mais positivo do que a maioria imagina, coisa que aliás já vem acontecendo há algum tempo, desempenho dos fundos imobiliários melhor do que a maioria imagina, desempenho do mercado imobiliário melhor do que a maioria imagina, coisa que também já vem acontecendo há algum tempo. Enfim, isso tudo colabora para um cenário mais positivo para o Brasil e é basicamente o grande recado que eu queria deixar.